em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Pode se assentar. Aleluia. Glorificando o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando da palavra dele. Agradecer o pastor pela coragem de colocar para ministrar hoje. E que não seja a irmã Rose, mas que seja a boca do Senhor falando através deste microfone. Fique com o seu coração aberto. Preste atenção em cada detalhe. O Senhor quer falar contigo essa noite. O Senhor, Ele quer falar com você. O Senhor quer falar com você. O Senhor quer falar com cada um esta noite. Então abra o seu coração. Não deixe as coisas te distraírem. Porque o inimigo, ele usa as coisas para nos tirar da fiação do Senhor. Então se conecte com Deus. Amém? Vamos ler aqui em Juízes. Aleluia. Juízes. O Senhor já vem confirmando esta palavra em cada oportunidade. Já foi confirmada na palavra introdutória que tem aqui, né? Oficial. E o pastor, a gente não vê um outro estudando, né? Cada um estuda no seu canto. E eu falei, é forte. Porque ele não sabia onde que era e leu um livro praticamente explicando tudo. Eu, oh, glória a Deus, Deus é bom. Né? E depois o irmão veio aqui, falou também algo que também está entre a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, as irmãs que vieram aqui, então tá na mesma fiação, amém? Vamos ler Juízes 1:15, parte A. E ela lhe disse: dar-me uma bênção. Olha para o céu, fecha os seus olhos, fala para o Senhor: dá-me uma bênção. E o Senhor fala assim: o que tu tens? O que tu tens? O que há com você? O que te preocupa? E você fala para o Senhor: dá-me uma bênção. Aleluia. Essa palavra aqui fala da filha de Caleb, Axa. Vamos memorizar? Axa. Axa. O nome Axa significa enfeite. Enfeite de tornozelo. Enfeite. Acredito que quando ela nasceu era tão bonitinha, Sara, que parece um enfeite, tão linda, né? Por isso que o nome dela é Axa, porque eles dão o nome conforme o que está acontecendo no momento, né, pastor? E Axa, filha de Caleb. E como o pastor leu aqui, estava todo mundo na fiação, glória a Deus, em Juízes. Vamos lá, Juízes 14. Opa, Josué 14. Sorry. Josué 14. Fala da promessa que Moisés fez a Caleb. E a Josué? Para os irmãos refrescar a memória, o que aconteceu? Moisés pediu para que eles fossem espiar a terra de Canaã. E foram Josué, Caleb mais 10, certo? Sim, né? Quando eles chegaram lá, viram como que era a terra. Quando chegaram com a notícia, evangelista Everton, chegaram com má notícia, falando assim, a terra é boa, tem fruto, mas, lembra do mas, irmã Priscila, missionária Priscila? Mas tem gigante. Descendentes de Anak, os Anaquins. Eles eram gigantes, pescoços compridos. E ali eles tremeram muito. Ele falou, não é para nós não. Então chegaram lá e o povo, ficou triste. Falou, não acredito. Caminhamos no deserto até aqui e não vamos entrar em Canaã porque lá tem gigante. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Me abençoe. É toque físico. Aleluia. E então eles chegaram, os espias, os 10 espias, chegaram falando para Moisés que não dava. Mas a promessa que o Senhor fez não morreu. Tinham dois que sentiram em seu coração, como o Caleb falou aqui, no versículo 7.
como eu sentia no meu coração, ele lhe trouxe a notícia. Eu senti. Tem uvas, tem vinhos, né? A terra é boa. E nós vamos vencer. Nós vamos vencer. O cenário com gigantes, a terra era boa. Mas o impedimento era maior na visão daqueles. Na ótica daqueles 10 espias, não tinha jeito, irmão Paulo. Estou fora, eles são muito grandes. Eles vão esmagar eles. Mas na ótica de que tem o coração voltado para o Senhor, que serve a Deus, o Senhor deles, meu Deus, aleluia, o seu Deus, aleluia. Ele falou assim: nós vamos vencer, porque a mão do Senhor está sobre nós. A mão do Senhor que está sobre nós. Eles não tinham pessoa suficiente não, irmãos. Mas eles sabiam que não sendo o nome deles, eles tinham certeza que o Senhor o faria, porque havia uma promessa. E eles perseveraram. E Josué e Caleb trouxeram boas novas, notícias boas, com uma ótica diferente, não com uma ótica humana, mas com uma ótica do alto, que vem aonde vem nosso socorro, é do Senhor, não há impossíveis para Deus, aleluia. Então, com essa história de Caleb, que ele trouxe essas boas novas, Moisés fez uma promessa para ele e para Josué, que a terra seria deles, que eles teriam terras. E aí, o que acontece? Caleb passou-se 45 anos. 45 anos. 45 anos. Moisés morreu, mas a promessa não morreu. Ele podia ter falado assim: deixa pra lá isso aí. Já estou com 85 anos. Ixi, dá para nada mais não. Mas ele falou: não, eu estou com vigor. Sabe o vigor? É a esperança da promessa que ferve em nossos corações e nos faz a promessa. O tempo está passando, mas eu tenho uma promessa e ela vai se cumprir. O tempo está passando, mas uma promessa vai se cumprir, porque no tempo do Senhor a promessa vai acontecer na minha vida e na tua vida. Aleluia. E ele foi reivindicar, falou assim: aquilo que é meu eu quero, é meu. Moisés prometeu. Josué, cadê a minha promessa? Já se passaram 45 anos. Aleluia. E Josué fala: é verdade. E como homem de Deus, Josué entregou para ele Hebrom. Aleluia. E Hebrom é uma cidade boa. Ele esperou 45 anos, mas ficou com o melhor. Aleluia. Tem que esperar, irmão. Se você quer o melhor, tem que esperar. Aleluia. E aí, todo lugar, todas as pessoas que estavam ali, as tribos que estavam ali, receberam uma parte, irmã Vanessa. Eles receberam uma parte. Se eu não me engano, são 9 tribos e meia tribo. É o que diz a Bíblia. São 9 tribos e meia tribo estavam recebendo ali suas terras. Só que toda a terra que eles recebiam, eles tinham que tomá-la, porque existiam pessoas morando lá. Então, irmão, às vezes sua promessa, se algum filho do cão, do demônio, está com posse, vai cair por terra em nome de Jesus, vai sair da frente, porque a promessa é tua. É mentira do diabo, aquilo que é teu e ninguém toma. Pode demorar, mas o Senhor o fará, aleluia, glória a Deus. E chegou lá, foi. E aí, o Caleb já estava com 85 anos, né? Então, 85 anos. Ele teve filhos. E uma das filhas dele se chama Axa. E acho que ele olhou para Axa e falou: filha, agora está na hora de você casar, né? Chegou o momento. E nada mais, como fala, garantido de que você arrumar um marido para a sua filha, colocando ele em guerra, na prova. Se morrer, morreu. Mas naquela época eles escolhiam os homens das suas filhas. E eles escolhiam homens valentes, guerreiros, que iam proteger a sua família, que iam proteger a herança. Aleluia, glória a Deus. E ele falou assim: quem tomar deixa eu falar o nome certo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Kiriat Sefer, quem tomar, eu darei a minha filha Aksar. Lembra o enfeite? A minha filha eu darei como mulher, quem tomar essa cidade.
Opa, os valentes daquela época, é essa que eu quero. Só que aí, só quem conseguiu foi Otiniel. Otiniel é sobrinho de Caleb, é filho de Kenaz. Kenaz é irmão de Caleb, que tem um filho chamado Otiniel. E vocês lembram de Otiniel? Quem lembra de Otiniel? Mais pra frente, Otiniel, ele vai ser o primeiro juiz. Rapaz, que visão, hein, desse pai. Além de um bom valente, lá na frente o Senhor escolhe como juiz. Ah, irmão, isso é a visão de Deus. Por isso que nós temos que, sim, observar quem chega perto dos nossos filhos. Porque a nossa herança é a nossa geração. Tem que ser rígido, sim, tem que ser bravo, sim. Meu pai, quando viu meu primeiro namorado, misericórdia. Ele falou, filha, sério mesmo? Não, meu pastor, não. Ele, meu Deus, filha, parece que ele não é crente, não. Mas, olha só como uma pessoa tem visão, né? O dia que eu fui apresentar o pastor Luiz ao meu pai, meu pai estava pastoreando a igreja do José Bonifácio, lá em São Paulo, na Zona Leste. E eu cheguei, pastor magrinho, novinho, né? Eu sempre fui espalhafatosa, assim, brincalhona, então sempre chegou, tudo bem? E ele chegou quietinho, e a primeira coisa que ele fez foi na igreja. A gente chegou na igreja primeiro, meus pais moravam no fundo, naquela época. Aí chegamos, a primeira coisa que um homem de Deus faz quando chega na igreja, ele ajoelha e fala com o pai. Na hora, meu pai estava sentado no púlpito, ele só olhou, ele não falou mais nada, ele só fez assim, ó. Ele falou, esse é o homem de Deus, aleluia. Tivemos que crescer junto, tinha muitas coisas para ser moldada, sim, com certeza o Tiniel também tinha muitas coisas para ser moldada, mas lá na frente, mas já tinha vontade de guerreira, era homem, provedor, né? Olha os detalhes aí. Os demais, irmãos, é consequência. Deus vai abençoando, Deus vai te dando direção, aleluia. Mas vamos voltar lá, aleluia. Então, Otiniel ganha a mão de Axa. Passou-se o tempo, o pai deu para ela uma terra. Só que a terra, irmão, era seca. Oh, meu Deus. E aí, ela começou a persuadir seu marido de uma forma boa, tá? É uma persuasão boa. No versículo, vamos lá. Josué 15. 18. E diz, e sucedeu que vindo ela a ele, persuadiu que dissesse que desse, né, pedisse um campo a seu pai. Então ela falou assim, que tal meu pai tem muitas terras. Tiniel, meu amor, lindo, né, fez aquele prato, vamos aqui conjecturar, né, fez aquele prato que ele mais gosta, prometeu bastante coisa para ele, que a mulher sabe agradar, quando ela quer pedir alguma coisa, ela persuade, meu marido, meu esposo, meu senhor, sacerdote do meu lar, a terra que a gente está é seca, papai tem tanta terra, por que a gente não pede uma para ele, mas que tenha fonte? Acredito eu, por ela ter consultado o esposo, o Senhor aprovou a intenção do coração dela. Quando ela chega, ela monta no jumento e vai. E ela salta do jumento. E o pai dela olha e fala, o que tens? O que está acontecendo? Porque o pai, ele conhece a filha. O pai conhece o filho. E o Senhor está perguntando, o que tens? O que tens? O que queres? O que queres, irmã Vanessa? O pai está perguntando. O que queres? Moisés, diácono Moisés, o que queres? O Senhor, ele pergunta, o que você quer? Senhor, aquilo que o Senhor me deu é bom, mas eu queria algo mais. Porque às vezes a nossa seria muito egoísmo da minha parte, eu já tenho muita coisa, mas eu queria mais. Então a gente às vezes fica assim, não vou pedir não, o Senhor já me dá tanta coisa, mas o Senhor pergunta para você, o que queres? Dá-me uma bênção, Senhor, dá-me uma bênção, mas não é qualquer bênção, é uma bênção que tem a fonte. Irmãos, quem é a fonte? Jesus.
Senhor, eu quero uma bênção que te agrade. Eu quero uma bênção que te sirva. Eu quero uma bênção que te glorifique. Senhor, o que o Senhor me deu é bom, mas eu quero algo que vem do alto. Aleluia. E o pai falou assim: filha, te dou fonte, há superiores e há inferiores. E o Senhor está dizendo: filha, peça, eu te darei fontes que vêm do alto e fontes que vêm da terra. É o discernimento que você quer, toma. É se encher do Espírito Santo, toma. O Senhor conhece a intenção do teu coração, mas peça. Peça. Eu quero, Senhor, falar da tua palavra com uma unção diferente, entre linhas, algo novo. Aleluia. E o Senhor falou: peça, peça, dá-me uma bênção, Senhor, diferente, uma bênção do alto. E essa bênção que vem do alto é fonte superiores. E se é fonte, ela alimenta. Se você pedir algo do Senhor para glorificar o Senhor, você transborda, você passa para frente. Se Deus te deu o dom da cura, é fonte superior, leva a cura. Se Deus deu a unção, aleluia, de maravilhas, a unção de interceder, isso vem do alto. Aleluia. É acesso direto do Pai. Se o Senhor te deu dons, é para glorificar o Senhor. Aleluia. Transborde na vida das pessoas, nas fontes inferiores. Aleluia. Irmã Rosa, eu sou cheia de Deus. Eu sou cheia de Deus. Mas será que é muito egoísmo da minha parte pedir coisas inferiores? Não. O Senhor te prospera na terra, aleluia. O Senhor te prospera na terra. Você pode ser uma fonte na terra também, Senhor. O Senhor te deu 2, dê um para o seu irmão. Aleluia. O Senhor te deu uma fartura em casa, divida com o seu irmão. Falei: ei, ó, o Senhor me deu muito, aleluia. Aleluia. Fontes superiores e fontes inferiores. Aqui na terra, sirva como uma fonte do Senhor, para a honra e glória dele. Ele te prosperará para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Se você quer fontes superiores e inferiores, peça que ele vai te dar. E o Senhor está falando para você pedir. Esther teve que pedir, aleluia. Esther teve que pedir, se preparou e pediu. Neemias teve que pedir. Ele falou: eu preciso falar com o meu rei, eu preciso ir lá construir os muros. Fontes inferiores, preciso construir os muros, preciso fazer algo para o Senhor. É fontes inferiores, aleluia, aleluia. Esther também falou: oh Senhor, o povo aqui, se a tua fonte é inferior, faça para a honra e glória do Senhor, aleluia, glória. Assim como Axa, aleluia, ela teve fé, confiou, eu vou lá. Ela foi determinada, vou pedir para papai. Ela não pediu para o esposo, porque o esposo não tinha. Ela não pediu para o sogro, porque o sogro não tinha. Ela não pediu para o vizinho, porque o vizinho não tinha. Às vezes nós estamos pedindo, Sara, para quem não tem. Nós temos que pedir para quem não tem. Quem tem? Papai tem. Irmãs, eu fiz assim, ó, escrevi tudo, aleluia. Falei: olha, tá glória. Esqueci o esboço todinho em casa. Aleluia. O pastor viu, eu estava escrevendo lá como se não houvesse amanhã, como eu tivesse 1h40 de pregação. Mas o Senhor, Ele é fiel, aleluia. Quando o Senhor ministrou Axa em meu coração, irmãos, eu gosto de estudar mulheres da Bíblia. Eu não lembro de Axa. E o Senhor me deu essa semana Axa. Aí o pastor falou assim: você gosta que avisa antes ou em cima? Eu falei: misericórdia, quinta-feira é eu, né? E o Senhor já tinha queimado em meu coração
Fontes superiores, fontes inferiores. É incomum. É incomum você ver uma casa, irmã Vanessa, prosperando espiritualmente e aqui na terra. Sabia? É incomum. Coisa que só Deus pode fazer. A fonte que vem do alto. Uma certa vez estava em casa, dá tempo, né, pastor, de eu contar esse testemunho? Amém. 3 horas? Amém. Oh, então deixa eu pegar lá, vou lá em casa buscar o meu. Aleluia. Deixa eu contar esse testemunho aqui, irmãos. Certa vez nós estávamos na nossa casa, em Santa Cruz, e nós recebemos a visita do nosso pastor presidente. Normalmente, quando ele ia para Santa Cruz, eu moro bem na entrada de Santa Cruz, Van. Então, na hora que entra, assim, você já vê a minha casa. E o pastor e sua esposa, às vezes com a sua família, parava lá para tomar um cafezinho, aquele cafezinho rápido. Eu gostava muito de receber eles. Eles passavam lá, conversavam. O pastor gosta muito de olhar a estrutura, então a gente ficava conversando. E na hora da oração dele ir embora, que ele sempre fazia uma oração, né? Missionária Cida, o pastor gosta de fazer oração e a gente recebe em nome de Jesus. E o Senhor falou com ele. Ele falou assim: Pastor Luiz, irmã Rose, o que o Senhor faz com vocês, está fazendo com vocês, é incomum. Por isso que veio essa palavra em minha mente. É incomum. O Senhor prospera vocês no espiritual, na graça de Deus, e prospera vocês na terra. É incomum, mas não é impossível, irmã missionária Priscila. E essa mesma unção, graça, eu não sei como dizer, irmã Vanessa, que o Senhor nos deu. Eu peço, Senhor, esta noite, que transmita, Pai, também para todos que estão aqui. Aleluia. Essa unção, Pai, essa fonte, como profeta aqui nesta casa, esta noite, Senhor, eu profetizo, Pai, na vida dos teus servos, Pai, aleluia. Fontes superiores, coisas do alto, aleluia, para a tua glória e para a tua honra. E também, Senhor, as fontes inferiores. A torneira do céu se abre, a torneira da terra se abre para a tua honra e para a tua glória. E assim, com essa palavra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Louvado é o nome do Senhor.